Olá, clientes e amigos. Como de costume, viemos aqui falar um pouquinho do nosso fechamento do mês passado, mas com foco principalmente nas perspectivas para o mês atual, que é o mês de março, ok? Falando do cenário doméstico, nós temos três pontos de atenção. O primeiro ponto, a desaprovação do governo atual, que vem se mantendo acima de 50%. Qual que é o risco dessa situação? O governo querer tomar medidas para trazer sua credibilidade para níveis melhores, né? O nosso segundo ponto, que está muito linkado a esse aumento da percepção de risco, principalmente que o nosso governo não tende a tomar nenhum tipo de medida fiscal para dar um jeito nessa nossa economia, tá? E o terceiro, a deterioração do mercado financeiro, onde eu tenho um aumento de prêmios nos ativos, principalmente títulos do governo, e também a nossa inflação, onde que já o IPCA 15 de fevereiro bateu 1,23. Ainda não é o índice oficial que o Banco Central usa para poder tomar as medidas, porém já mostra que podemos ter uma inflação acima de 1% no mês de fevereiro fechado, que vai sair na semana que vem. Então esses são os primeiros três pontos do cenário doméstico que nós temos que olhar. A EQI colocou aqui, né, que uma solução fiscal sólida poderia trazer benefícios para nós, mas sabemos que o governo não tem nenhum compromisso com política fiscal, tá? Falando de oportunidades, eu sempre falo, todo momento de estresse traz oportunidades, principalmente para o cliente que busca uma renda melhor para os seus investimentos, ok? Eu falo muito de juros futuros com vocês, a minha equipe acaba falando muito com vocês de juros futuros. Eu quis colocar dessa vez uma tela aqui. Eu sei que vai ficar um pouco difícil de enxergar, mas só para vocês terem uma noção. Essa linha escura seria os juros naquele momento, ok? A linha preta seria os juros naquele momento. E uma linha amarela que está tracejada seria o tal do DI futuro, que a gente sempre fala com vocês. O que costuma acontecer? Quando os juros, por exemplo, bate um pico, bate um teto, opa, Selic bateu 15%. Normalmente os juros futuros já estão em 13, 12, e você vai conseguir comprar papéis mediante aos juros futuros, que é onde os bancos, onde o mercado precifica os papéis. E o que nós vimos hoje? Um momento onde os juros futuros ainda está acima dos juros atuais. Então, no momento que o juro subir para a semana que vem aí para 14,25, possivelmente já teremos juros futuros mais baixos e o cavalo arriado vai ter passado. Temos que tomar cuidado a essas situações, não ficarmos ancorados a notícias de mercado. Procure o nosso assessor, procure uma assessoria especializada que vai estar podendo te apresentar essas oportunidades. Então, momento de crise é momento de oportunidades, ok? E os juros futuros já está arrefecendo. Vou mostrar ali na frente que hoje, principalmente, com alguns dados, principalmente os dados do nosso PIB, que veio um pouco abaixo no final do ano, no último quadrimestre, onde o mercado esperava 0,5, veio 0,2, e os dados do emprego norte-americano, trouxe uma situação de que talvez eu não precise ter uma Selic tão alta por muito tempo, talvez eu não precise de uma Selic chegando a 15,5, 16, talvez ela fique até abaixo disso. Então, com isso, os juros futuros caem e os títulos tendem a remunerar menos. Então eu não consigo comprar mais papéis com taxas tão altas, ok? E eu sempre falo, né, pessoal, vivemos um momento parecido com a Dilma 2, que é um momento de estresse. Temos que aproveitar este momento. Momento de estresse é um momento de oportunidade. Porém, já se mostra uma calmaria pensando nos juros futuros. Temos que ficar atento a essa situação, tá? Na semana do dia 18 ao 19 de março, sem ser semana que vem, na outra, nós teremos a super quarta, onde o Copom aqui no Brasil define os juros e o FONC nos Estados Unidos também define os juros básicos deles. Devemos ter uma alta de 1%. Esse guidance foi comprado com o Roberto Campos Neto, o antigo presidente do Banco Central. O atual presidente não colocou nenhuma precificação para os próximos meses, sabendo que ele foi indicado pelo atual governo, temos que ficar muito atentos à ata, que vem na semana posterior à definição da taxa de juros, combinado? Por isso que maio e junho em diante, eu não coloco uma perspectiva muito clara. Podemos sim ter novas altas, que é o que o mercado esperava, porém os juros futuros já não mostram isso. Então, ficar muito atento ao que vai vir acontecendo na nossa política monetária. Mas, no dia 19 de março, é bem provável que teremos uma alta da Selic a 14,25. Eu volto lá nos juros futuros. Não quer dizer que é lá que é o momento de comprar papel. Às vezes no estresse anterior, que são as oportunidades, ok? Já falando agora do cenário internacional, o foco, não tem jeito, é o Donald Trump, né? O que ele vem trazendo para o mundo, as incertezas com a sua política de protecionismo, que ainda não caminhou muito forte, ele acaba colocando uma tarifa, tirando, apesar de que a China ainda está com tarifas, ok? Mas o que isso impacta para nós? Além da inflação, obviamente, nós temos que ficar atento aos juros futuros. Se os juros dos Estados Unidos se manter alto, isso é muito ruim, ok?
Porém, com o Trump colocando medidas e tirando, o mercado já está entendendo que ele talvez não vai tomar essas medidas tão fortes. E o que eu disse no vídeo anterior, poderíamos ter apenas uma alta nos juros norte-americanos, isso já mudou. Podemos ter até 3 esse ano, combinado? O Jerome Powell, que é o presidente do FONC, terminou de dar uma palestra agora, logo agora, aqui às 16 horas, onde ele disse que ele prefere manter a cautela em relação à política monetária americana. Porém, quando eu tenho um dado de emprego norte-americano vindo abaixo do esperado e o desemprego subindo, que saiu hoje também, o desemprego lá subiu de 4 para 4,10, é pouco, mas já mostra um mercado norte-americano de emprego começando a arrefecer também, eu começo a ter apostas de 3 quedas nos juros norte-americanos. Isso para nós é muito bom, falando em Brasil. Isso traz possibilidades futuras, não para este ano, mas acredito em 2026, de termos quedas na Selic. Pode ser que isso aconteça. De novo, isso aqui é só uma previsão de acordo com o cenário de hoje. Isso muda muito rápido. Por isso que mensalmente eu faço esse vídeo para vocês, combinado? Então mudou. Antes eu só tinha uma perspectiva de baixa em junho, agora eu tenho perspectiva em junho, setembro e dezembro. Então temos 3 perspectivas de queda nos juros norte-americanos. Porém, a gente tem que ver que a partir do segundo semestre as coisas podem mudar muito rápido. Vamos precificar muito curto prazo, que é agora em março, maio e junho. Março, vamos ter os juros norte-americanos estável, bem provável que maio também. Só em junho que podemos ter essas tal das quedas nos juros dos Estados Unidos, ok? Falando um pouquinho de dólar também, porque isso impacta aqui na nossa moeda, tá? Impacta no câmbio. O nosso dólar vem estável, né? Desde o mês passado, mantendo ali entre 5,79, 5,80. Ele vem lateralizado. Depende muito do que o Trump vai tomar de atitudes. O mercado está um pouco parado em relação a isso. O que ele vai fazer em relação ao Brasil, em relação à Europa, né, em relação à própria China? Então a gente vai ficar muito atento. A priori, o dólar está lateralizado e o mercado acredita que ele fica entre 5,80 e R$ 6. Nos últimos 2 meses ele vem se mantendo na casa de 5,80 e isso é muito bom para arrefecer um pouquinho a nossa inflação, ok? Falando um pouquinho de ativos de risco, não é um ativo que a gente comercializa habitualmente, mas os clientes acabam me questionando. Eu gosto de colocar essa tela do Bitcoin só para vocês verem. Na última reunião que eu fiz com vocês, o Bitcoin estava 95, hoje ele já está batendo 88, é extremamente volátil, né? Ele pulou igual carnaval nesse carnaval, ele subia, descia, subia, descia. Então, para o cliente que tem apetite ao risco, ele mostra uma possibilidade de entrada, mas lembrando que não tem análise. É muito difícil acompanhar criptoativos. Mas quem acredita numa reserva de futuro para patrimônio, hoje está num preço relativamente considerado baixo. Lembrando que ele chegou a bater 104, 105, né, mil dólares. Agora vamos falar um pouco de nós, vamos falar da CN Capital, que nós trazemos para vocês, clientes, né? Em relação às nossas carteiras, aqui não é nenhuma indução de compra, não é nenhuma informação para vocês comprarem um ativo, nada disso. Não estamos indicando papéis. Só estou mostrando um pouco do que foi montado ao longo desses últimos anos, junto com a EQI, junto com o BTG, de uma carteira de fevereiro. Né? Pegamos alguns ativos, o que esses ativos pagaram de juros? Juros isentos de imposto de renda, com exceção do FDIC consignado, pagou uma média de 1,18 no mês passado, isento de R. Isso deu 118% do CDI. Né? Algumas corretoras, alguns escritórios gostam de fazer o gross up, né? Que é considerando o IR. Se eu considerar o imposto de renda, nós estamos falando de um papel pagando quase 140% do CDI. Isso é muito bom, ok? Obviamente, de acordo com o perfil de cada cliente. Aqui não é nenhuma indicação de compra. Mas aproveitando esse mês, nós teremos um ativo que está nessa lista aqui, que vai estar sendo comercializado novamente, vai ter mais um follow-on dele, que paga normalmente mais de 1% ao mês isento de imposto de renda, tá? É mais para mostrar que nós temos possibilidades sem, obviamente, nenhuma indicação de compra, porque cada cliente tem o seu perfil. Por isso que eu reforço 3, 4, 5, 10 vezes, porque é importante. Mas, no mês de março, teremos alguns papéis, aqui eu nem estou colocando nomes, não é nenhuma indicação de compra, mas teremos ativos aí entre 15% a 17% isentos de imposto de renda. Teremos fundos aí pagando entre CDI mais 2 a CDI mais 3, também isentos de imposto de renda, pós-fixado. Ativos atrelados à inflação. CDBs, para quem gosta de título bancário, ainda temos preços fixados pagando acima de 15%. Conseguimos em alguns momentos CDBs pagando 16%, 17%. Mas isso tem que ser dialogado de acordo com o seu assessor, para ver se você tem apetite ao risco, apetite à liquidez, tá? Mas teremos diversos ativos ao longo desse mês de março, ainda aproveitando essa janela de oportunidade, ok?
Mas não existe o melhor investimento, não existe o melhor papel, existe sim a diversificação, que a diversificação nos protege das incertezas. Então temos que diversificar nossas carteiras, sempre com o apoio de um profissional competente, que vai estar auxiliando vocês, clientes, nas tomadas de decisões. E é para isso que a CN Capital está aqui, para apoiar vocês nas tomadas de decisões, para estar junto de vocês, tanto nos momentos de crise quanto nos momentos de bonança, tá? Vou deixar aqui nossas redes sociais, contem conosco, um excelente mês de março a todos.